felicidade de poucos, a tristeza de muitos. Hoje eu vou continuar a história da Primeira Guerra Mundial. Então vocês podem estar se perguntando por que eu não estou aparecendo. É que eu tinha gravado um tempinho atrás, né? E basicamente tinha gravado com o microfone e com o celular gravando meio que minha cara. Só que não deu muito certo, o áudio ficou tudo bugado, né? O vídeo também começou a dar um monte de problema, então basicamente não deu muito certo. Então vamos continuar aí com a história da Primeira Guerra Mundial. De 31 de maio a 1º de junho de 1916, aconteceu a Batalha de Juadland. Foi a maior batalha naval da Primeira Guerra Mundial, onde essa batalha aconteceu lá no Mar do Norte, meio que em cima da Alemanha e do lado da Grã-Bretanha, ou Inglaterra. Meio que essa guerra teve dois países combatentes, os ingleses contra os alemães, e essa batalha aconteceu perto da Dinamarca, e fica em cima da Alemanha, basicamente. Nessa batalha, os ingleses tinham superioridade nos navios, só que os alemães tinham submarinos, então meio que um tinha vantagem meio que em cima do mar, e o outro tinha vantagem embaixo do mar. Os navios ingleses tinham mais proteção meio que dos lados, né, que seria assim, só que menos embaixo. Só que dos alemães, eles não tinham tanta proteção assim dos lados, então tá meio ruim o negócio aí. Só que os alemães perceberam que os navios ingleses não tinham tanta proteção embaixo, né? Começaram a usar os seus submarinos. Com isso, os ingleses começaram a perder vários navios, só que também eles afundaram vários navios dos alemães, então basicamente ficou meio que empatado o negócio aí, né? Então tipo, um afundava o navio do outro e o outro afundava o navio de um. Basicamente não teve um vencedor, e sim meio que um tratado de paz, né, que seria assim. Então basicamente meio que teve uma trégua, né, que seria assim, e não teve nenhum vencedor, né? Então foi meio que um empate, né, que seria assim. De 1º de julho a 18 de novembro de 1916, aconteceu a Batalha de Somme. Essa batalha aconteceu lá perto da Batalha de Verdun, lá na França, onde teve o cachorro Satã. E basicamente era Inglaterra, Canadá, Austrália, África do Sul, Nova Zelândia, basicamente todas as colônias da Inglaterra, e a França contra a Alemanha. Então basicamente era 6 contra 1. E também os alemães começaram a utilizar os lança-chamas nas trincheiras aliadas, só que tinha um pequeno probleminha nessa batalha. A Alemanha estava em desvantagem. Também, lembra que eu falei da Batalha da Juadland, meio que os alemães estavam sem abastecimento, ou seja, estava sem recurso, né, que seria assim, tipo, munição, comida, essas coisas assim. E os navios da Inglaterra cercaram o Mar do Norte, onde que aconteceu a Batalha do Juadland, e o Mar Adriático é onde tem a Rússia, né, que seria assim, lá a Suécia, né, a Dinamarca, meio que do lado do Mar do Norte, né, que seria assim. Então, meio que os ingleses cercaram esses dois mares e atrapalhou tudo a vida dos alemães. E também, nessa batalha, os tanques de guerra foram utilizados pela primeira vez pelos ingleses, e o exército inglês utilizou 48 tanques Mark I. Esse tanque que está aparecendo aí na foto, do lado esquerdo. Só que basicamente dos 48 tanques que foram enviados para as batalhas, só 21 e chegou a batalha, que o resto meio que quebrou no caminho, ou sendo atolado, ou por algum outro probleminha que aconteceu. E também teve um carinha aí que lutou, né, que ele ficou conhecido na Segunda Guerra Mundial. Ele nasceu lá na Áustria, ele era austríaco, chamado Adolf Hitler. Ele ficou ferido com gás e também ele quase meio que levou um tiro. Ele ficou no hospital por 2 meses e ele tá bem ruim, mas depois ele conseguiu se recuperar, né? Em 1916, a Alemanha colocou a linha Hindenburg. Essa linha Hindenburg era uma linha de defesa alemã. Como assim? É que os alemães começaram a pensar o seguinte: vai que a França ou o Reino Unido começa a atacar eu que nem louco aqui, né? Então no meu território eu tenho que fazer tipo uma linha de defesa, meio que seria assim. Então tipo, tem a linha de ataque principal, que ficava lá na França, né? Uma linha meio que um pouco mais atrás, né, que seria assim, onde que tá mais ou menos essa linha aí, só que um pouquinho mais na fronteira com a França e a Alemanha, né, do Império Alemão. E basicamente os alemães fizeram essa linha Hindenburg, meio que com medo, né, dos dois principais conflitos da guerra, que é a Batalha de Verdun e a Batalha de Somme, que eu falei um tempinho atrás aí. Basicamente essa linha Hindenburg, que não eu falei, é só de defesa. Vai que dá algum problema, já tinha uma segunda linha, e se meio que basicamente ultrapassasse a segunda linha, daria tempo de chamar mais reforços para uma terceira linha. Em
9 de março de 1916, o pessoal que gosta de roubar ouro do Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial. Portugal e a Inglaterra já tinham uma aliança bem antiga já, aliança luso-britânica ou luso-inglesa. E basicamente em 1914 é que o Portugal não queria declarar guerra contra a Alemanha, meio que ele queria ficar amiguinho da Alemanha, da Inglaterra, da França, de todo mundo. Ele ficou neutro, né, que seria assim. Só que tinha um pequeno probleminha. Portugal começou a mandar tropas e a ajuda meio que econômica e militar para a França, o que meio que irritou bastante a Alemanha. E também essa ajuda de Portugal ajudou a França a terminar de conquistar as colônias alemãs na África, o que irritou bastante a Alemanha. Com isso, em 9 de março de 1916, Portugal declarou guerra oficialmente contra a Alemanha e Portugal mandou bastante tropas para ajudar na proteção da França e também Portugal também capturou alguns navios alemães que estavam lá nos portos portugueses. Em 1916, aconteceu os contra-ataques russos. Basicamente, a Rússia começou a contra-atacar o Império Austro-Húngaro, que o Império Austro-Húngaro e a Alemanha estavam atacando a Rússia que nem louco. Basicamente, foi 2 meses de combate, onde foi os russos contra os austro-húngaros. Só que tinha um pequeno probleminha para os austro-húngaros, pois o seu exército está bem prejudicado, sua economia e a moral do seu exército está bem ruim. Só que os russos estavam um pouquinho melhor, né, se for considerar assim, que os austro-húngaros. Só que também a moral do exército russo está baixa, a economia está bem ruim também, e meio que basicamente o exército também russo também não estava naquelas coisas boas também, só que está um pouquinho melhor que o Império Austro-Húngaro. Os austro-húngaros perdeu quase 1 milhão de soldados, entre mortos, feridos e capturados nessas batalhas. Com isso, muitas pessoas dizem que essa foi a principal vitória dos aliados nessa guerra. Em 15 de setembro de 1916, começaram a utilizar os primeiros tanques de guerra na Grande Guerra. Lembra lá da Batalha de Verdun e a Batalha de Somme, que eu tinha falado que os caras estavam tentando colocar os tanques de guerra? Tá começando a ter essa brincadeirinha lá no meio da guerra. Então, os ingleses começaram a utilizar os tanques na Batalha de Verdun e a de Somme, só que tinha um pequeno probleminha. Os tanques não conseguiam passar pelas trincheiras, ou seja, eles ficavam atolados e não conseguiam passar. Então, meio que não adiantava muita coisa, né? Tinha que ficar lá meio que atrás das trincheiras para meio que fazer alguma coisa. Só que com isso, que vendo esse probleminha, os ingleses começaram a melhorar os tanques deles. Basicamente, 1 ano depois, eles voltaram bem mais equipados e bem mais preparados para a guerra. Em 1916, aconteceu a Revolta Árabe. E que é isso daí? Abre o Império Otomano? Então, basicamente, tinha bastante árabe lá que não gostava do Império Otomano. E com isso, os ingleses e franceses começaram a financiar revoltas no Oriente Médio, principalmente no Império Otomano, prejudicando bastante os otomanos. E meio que tinha um britânico chamado Thomas Edward Lawrence, também conhecido como Lawrence da Arábia, que foi bem importante para negociações, a ajuda nas revoltas dos árabes contra os otomanos. Ele conseguiu trazer vários grupos árabes para o lado dos aliados. Em 1917, começaram a utilizar o gás mostarda. Esse era o nome do gás mesmo, porque esse gás mostarda foi utilizado para matar mais soldados e também expulsá-los de um local rapidamente. Se uma pessoa respirasse esse gás, começava a ter bolhas e queimaduras na pele, prejudicando também os seus pulmões. Também, dependendo do caso, a pessoa podia até ficar cega, só que isso daí era temporariamente. E teve um soldado que foi atingido por esse gás quando lutava na França, e ele ficou cego por um tempo, e também teve algumas queimaduras no seu corpo, e ele era mensageiro, e ele se chamava Adolf Hitler. Em 16 de maio de 1917, a Rússia saiu da guerra. Basicamente, estava correndo um monte de protesto contra o Nicolau II, que era o imperador da Rússia, e com isso, em 16 de maio de 1917, o Nicolau II deixou o seu posto de imperador. Com isso, o arqui-revolucionário Vladimir Lenin tomou o controle da Rússia, onde tiraram a Rússia da guerra. Só que, basicamente, isso daí foi um tempinho depois, né, que teve um governo lá que, basicamente, só foi neutro, né, que seria assim, só botaram lá um governo pra ter que manter lá o negócio, né, que seria assim. Só que eles ficaram na guerra. Depois de um tempinho, Vladimir Lenin subiu no poder e tirou a Rússia da guerra. Com a saída da Rússia, então a Rússia saiu e eles podiam se votar totalmente contra a França e a Inglaterra. Só que tinha um pequeno probleminha. A Rússia saiu, sabe quem entrou? Os Estados Unidos da América.
Em 6 de abril de 1917, os Estados Unidos da América entraram na guerra. Basicamente, os Estados Unidos já era bem amigo da França e principalmente da Inglaterra, só que tinha um pequeno probleminha. Os alemães destruíram 7 navios mercantes com seus submarinos, o que irritou bastante os Estados Unidos. Com isso, os Estados Unidos estavam neutros desde o início da guerra e eles vendiam bastante armas e suprimentos para os aliados, principalmente para a Inglaterra e França. Com isso, os aliados estavam devendo 2 bilhões de dólares para os Estados Unidos e essa dívida nunca seria paga caso a Alemanha ganhasse a Grande Guerra. Os planos da Alemanha era não deixar nenhum navio chegar com suprimentos para os aliados. Com isso, atacavam os navios de países neutros para não deixar os suprimentos chegarem na Europa e atacavam com seus submarinos. Em 1917, só tinha poucos soldados americanos na Europa, mas em 1918 eles chegaram aos milhares na Europa e ajudou bastante principalmente a França e a Inglaterra a irem contra a Alemanha. De 30 a 10 de novembro de 1917, aconteceu a terceira Batalha de Ypres, ou Batalha de Passchendaele. Essa batalha aconteceu lá no Flandres Ocidental, lá na Bélgica, onde foi o Canadá, a Inglaterra, a África do Sul, a Bélgica, a Nova Zelândia contra a Alemanha, onde tiveram 4 milhões de soldados dos dois lados. Era 5 contra 1, basicamente. Ou seja, os caras só sabiam atacar em grupinho, né? O objetivo dessa batalha era controlar a zona sul e leste de Ypres, lá na Bélgica, considerado regiões bem estratégicas para os aliados. Após a conquista, os aliados planejavam atacar até Toronto e bloquear a entrada de ferro controlada pelos alemães. E esse Toronto era mais ou menos perto lá da divisa da Alemanha com a Bélgica. O conflito aconteceu no verão, só que tinha um pequeno probleminha. Esse verão está bem chuvoso, o que prejudicou os dois lados da guerra. Os aviões da Inglaterra não podiam atacar, ou seja, não podiam utilizar seus aviões de ataque e os seus bombardeiros devido à neblina, e prejudicou bastante os planos dos aliados. Só que tinha uma pequena vantagem aí, foram utilizados 136 tanques nessa batalha, só que basicamente com uns 40%, ou seja, 52 tanques, não conseguiram avançar devido à lama. Lembra que eu falei que tá chovendo pra caramba? Os tanques não foram tão essenciais nessa batalha, porque 22 quebraram e 19 foram destruídos pelos alemães, o que prejudicou bastante o plano de guerra aliada. E o exército alemão resistiu até que bastante, e meio que o clima estava bastante úmido, basicamente não secava, né, meio que a lama, tudo. Só que tinha um pequeno probleminha, começaram a ter revoltas na marinha e no exército alemão, o que enfraqueceu a moral das tropas alemãs. E que quando a guerra estava bem ativa, nenhum lado conseguia avançar, principalmente por causa da lama, e com isso os aliados e os alemães começaram a mudar as suas estratégicas. Os aliados conseguiram consertar os seus reforços em alguns pontos, o que prejudicou bastante os alemães, e os alemães começaram a recuar. Com isso, os canadenses e seus aliados tomaram Ypres, e por fim, ocorreu 5 batalhas de Ypres. Essa aí foi a terceira. Em 14 de agosto de 1917, a China entrou na guerra. A China entrou na guerra do lado dos aliados só para tomar alguns territórios que a China estava querendo, que era de influência do Império Centrais, ou meio que da Alemanha. Um território que a China queria tomar era a península de Shantung, que eles também queriam um lugar na mesa de negociação pós-guerra. Só que tinha um pequeno probleminha. A China ficou bem brava, pois o Japão, depois da guerra, meio que capturou a província que a China estava querendo pegar. Com isso, a China ficou bem brava. Os aliados favoreceram o Japão, fingiam que aliados da China, só para meio que ter mais um aliado ainda. Só que em fevereiro de 1922, o Japão devolveu a península de Shantung para a China. De 24 de outubro a 12 de novembro de 1917, aconteceu a Batalha de Caporetto, lá na Eslovênia, que era o Império Austro-Húngaro e a Alemanha contra a Itália. Lá em Caporetto, era uma cidade bem pequenininha, só que tinha um pequeno probleminha. A Itália perdeu essa batalha. Essa batalha se tornou um símbolo de derrota.